Oi, meu nome é Samuel Andrade e hoje eu vou apresentar para vocês uma demonstração da irracionalidade da constante de Euler, constante E, que vale em torno de 2,71. Essa demonstração foi inicialmente pensada por Jean-Baptiste Joseph Fourier, bastante conhecido pela transformada de Fourier, dentre outras áreas aí outras descobertas que ele fez bastante úteis na resolução de equações diferenciais, enfim. Ele bolou essa demonstração no final do século XIX, se eu não me engano. Bom, primeira coisa para começar essa demonstração é a gente lembrar dessa forma de escrever a constante de Euler, como um somatório de 1 sobre n fatorial, com n indo de 0 até infinito. Então vai ser 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6 e assim por diante. E a gente vai definir também essa funçãozinha aqui, que é como se fosse o início desse somatório. Quando a gente colocasse o x indo para infinito, isso aqui daria o próprio e. Então isso aqui é como se a gente pegasse a série, que define aqui o e, essa série, e pegasse só os primeiros x mais um elementos dela, né? Porque a gente pega o zero também. E a gente vai avaliar essa expressão aqui. X fatorial vezes e menos x fatorial vezes s de x, que é essa sériezinha aqui. E como a gente simplesmente está pegando o e menos s de x e multiplicando por um x fatorial, sendo esse x aqui, vamos considerar um número natural, tá? A gente vai pegar, então, a cauda dessa série aqui, certo? E multiplicar por um x fatorial. Porque a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa série, o e, e vai subtrair os termos até que o n seja igual a x, certo? Então isso aqui vai ser positivo, porque a gente vai ter somas de números positivos vezes um x fatorial, certo? E é justamente isso que eu estou escrevendo aqui. É a cauda da série que define a constante de Euler, no caso, né? E o que a gente vai fazer? Para não ficar com esse n igual a x mais 1, vamos pegar esse n igual a x mais 1 e vamos somar aqui no n para que a gente possa colocar aqui 0. Tá? Daí o primeiro termo vai ficar sendo o x mais 1, certinho, como está dizendo aqui, só que o índice vai ficar 0. Vocês vão ver aqui como é que vai ficar. Aqui, ó, o índice ficou 0, só que quando o n é igual a 0, aqui embaixo fica igual a x mais 1, que nem era antes aqui, ó. O n, o primeiro, era x mais 1. E depois daí segue, certo? Então, vamos separar agora essa equação aqui. Só dei uma reorganizadinha nela, para ficar aqui mais formatadinha. E agora vamos avaliar esse somando aqui, tá? Vamos pegar esses dois fatoriais, o do numerador e do denominador, e vamos expandir ele. A gente chega nessa expressão aqui bem louca. Daí a gente consegue perceber o que? Aqui em cima a gente tem 1 vezes 2 vezes 3 vezes tananã até vezes x. E aqui embaixo a gente tem 1 vezes 2 vezes 3 vezes tananã vezes x mais 1 vezes tananã até x mais 1 mais n, ou n mais x mais 1, tanto faz. Então aqui a gente pode cortar esses termos aqui, que a gente tem repetido, certo? Simplificar a fração, dividir em cima e embaixo por x fatorial, no caso. E a gente vai ficar com essa expressão aqui. Certo? 1 sobre, daí a partir do x mais 1 vezes x mais 2 vezes tananã, vezes x mais n, vezes n mais x mais 1. Eu botei nessa ordem só para ficar igual aqui. Tá? E o que acontece aqui? A gente vai buscar um limite superior para essa expressão aqui, para essa fração. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vai buscar um limite inferior para o denominador. Por quê? Porque quando a gente jogar esse denominador aqui para uns números, uns valores menores do que esses aqui, a fração vai aumentar, certo? Então a gente vai acabar chegando num limitante superior. Eu vou fazer e talvez fique mais claro conforme eu for fazendo. A gente tem aqui x mais 1 vezes x mais 2 vezes tananã até vezes x mais n. Isso aqui é claramente um produto de n números, certo? Só que a partir de x mais 1.
E isso aqui é obviamente, considerando que x seja maior do que zero, né? Vamos considerar isso. É obviamente maior do que n fatorial, certo? E esse n mais x mais 1 é obviamente maior do que x, porque é n mais 1 elementos maior do que x, e n é no mínimo zero, certo? Então é pelo menos um elemento maior do que x. Então a gente chega que essa fração toda vai ser menor do que 1 sobre n fatorial vezes x. Por quê? Porque n fatorial é maior do que essa parte aqui, e x... Desculpa, n fatorial é menor do que essa parte toda aqui, e x é menor do que isso aqui. Então eu estou dividindo 1 por um número que é bastante menor. Então isso vai me dar um número maior no final, sabe? Que é esse aqui, que é maior do que essa expressão. Então eu cheguei que essa expressão aqui é menor do que essa aqui. E agora só eu vou trocar aqui no meu somatório essa expressão aqui, que eu tinha esse somando por 1 sobre n fatorial vezes x, e eu vou trocar o sinal da igualdade por menor, tá? E eu fico então com essa expressão aqui. Só que o que acontece aqui? Pode perceber que esse somatório aqui nada mais é do que e sobre x. Por quê? Esse 1 sobre x aqui, ele está sobrando, digamos assim. Ele é constante em relação à minha variável n. Então ele poderia sair para fora, ficaria 1 sobre x vezes o somatório de 1 sobre n fatorial, que a gente já viu lá no começo, que é o próprio e, a constante de Euler. Então desse lado aqui ficaria apenas o e sobre x, certo? E agora a gente vai entrar com a nossa hipótese, que é justamente o que a gente quer provar, e que a gente vai usar uma prova por absurdo. Então, no meio aqui do nosso passo a passo, a gente tem que usar o que a gente quer descobrir ser absurdo. No caso, que é igual a P sobre Q. Vamos colocar o P e o Q naturais, porque a gente sabe que o E é positivo, então tem que existir um P e um Q natural, um P e um Q positivo inteiro, que satisfaça isso, se E for racional, né? A gente pode considerar que P e Q são primos entre si, para ser a fração mínima e tal, a fração irredutível que define o E, mas não precisa para essa prova. Se eu não me engano, na prova original ele considerou isso, porque ali mais para frente ele usou um x específico, que é o máximo entre um e outro, mas não, a gente não vai precisar fazer isso aqui. Dei uma leve simplificada. Então, vamos só substituir então os e's que a gente tem aqui, as constantes de Euler que a gente tem aqui, por P sobre Q, certo? Então a gente vai ficar com essa expressãozinha aqui, tá? X fatorial vezes P sobre Q, menos x fatorial vezes SX, isso aqui não mudou, porque não tinha constante de Euler envolvida aqui diretamente, menor do que P sobre X vezes Q. E aí a gente agora vai pegar um X. Percebe que a gente não tem limitação nenhuma para pegar o X, a gente só considerou ali em cima que ele seria diferente de zero, seria um natural maior ou igual a 1, certo? Então a gente vai pegar X como sendo P vezes Q, certo? Aqui que a prova original tem uma diferençazinha, que ele pega o máximo entre 13 e Q, mas não sei por que fazer essa complicação, porque se a gente pega vezes P, igual a P vezes Q, fica bem mais tranquilo. Vocês vão ver por quê. Se a gente substitui o X aqui por P vezes Q, a gente chega no quê? Do lado direito da nossa inequação, a gente tinha P sobre XQ. Só que como x é igual a P sobre Q agora, os P se cancelaram e embaixo ficou só o Q ao quadrado. Então 1 sobre Q ao quadrado. Tá? Desse lado aqui, eu fiquei com P vezes Q, isso fatorial, vezes um P sobre um Q, menos daí o fatorial de P vezes Q, vezes o S, que é aquele meu somatório, aquele limitado, só que o limite vai ser PQ,
Vamos separar então essa equação aqui para cima. Bom, vamos primeiro pegar esse S e transformar de volta no somatório para a gente poder ver certinho com o que a gente está lidando. Tá. Antes de olhar para o somatório, vamos olhar para essa expressão aqui que está em primeiro lugar aqui, né? Está mais à esquerda. E vamos tentar ver o que ela é, certo? Então, a gente expandindo aqui um pouquinho esse fatorial, a gente consegue perceber o quê? Que P vezes Q, isso porque o P e o Q são diferentes de 1 também, porque senão a gente teria E igual a 1 sobre Q, que a gente sabe que não é o caso, porque senão a gente teria um número inteiro que... porque senão o E seria menor do que 1, né? Claro. E o E é 2.7, então P não pode ser 1. E o Q não pode ser 1 por quê? Porque E igual a P dividido por Q. Se o Q é 1, E igual a P, 1, e E não é inteiro, a gente sabe disso, né? Então a gente sabe que P vezes Q vai ser maior do que P e maior do que Q. Isso significa o quê? Que o fatorial vai ter um Qzinho lá no meio do produto. E aí o que a gente pode fazer? Cortar esse Q aqui, que vai aparecer nesse fatorial, com o Q que está aqui embaixo, com esse Q aqui. E isso nos faz concluir o quê? Que essa fração, na verdade, é um número inteiro. E uma outra coisa que a gente vai concluir também é que esse somatório aqui, vezes PQ fatorial, vai ser um inteiro também. Por quê? Porque a gente... olhando termo a termo desse somatório, a gente vai perceber que a gente está multiplicando PQ fatorial, está dividindo PQ fatorial em cada um dos termos por um número menor do que PQ ou igual fatorial. E o que acontece? Uma propriedade do fatorial é que se tu pega um número fatorial e divide por outro número que seja menor, natural, né? Fatorial, a gente vai ter que isso vai ser um inteiro. Por exemplo, 5 fatorial dividido por 2 fatorial é 3 vezes 4 vezes 5, certo? E qual é a coisa mais crítica, digamos assim, que a gente tem? É quando o n é igual a pq, que aí a gente vai ter pq fatorial dividido por pq fatorial, que no caso vai ser 1, né? Então, isso aqui são somas de inteiros. Todas essas parcelas são inteiras, então essa parte aqui também é inteira. E assim a gente conclui que toda essa expressão aqui vai ser um inteiro, porque a gente tem um inteiro menos um inteiro. Então a gente tem que é um inteiro. Esse inteiro poderia até vir a ser zero. Claro, não é, porque a gente até já viu isso lá no começo, mas ele é um inteiro, é isso que importa. E o que acontece? O fato disso aqui ser um inteiro gera um problema, porque a gente tem um inteiro entre 0 e 1 sobre q ao quadrado. Isso sem ser 0 nem 1 sobre q ao quadrado. E lembrando uma coisa, né, que esse q a gente viu que não é 1. Não é 1. Mas, tipo, mesmo se fosse 1 já não daria. Mas como ele não é 1, é um número maior do que 1, então a gente tem 1 dividido por alguma coisa maior do que 1, que isso aqui a gente sabe que é menor do que 1. Então a gente teria um inteiro z entre 0 e 1, e o que a gente sabe que é impossível, porque entre 0 e 1 só tem números fracionários, né? E aqui ainda é importante esse que é estritamente menor, esse z é estritamente menor do que 0, e 1 é estritamente maior do que ele. Então, o absurdo. E qual que é o absurdo? Qual é o passo que a gente fez de hipótese que a gente não tem certeza e que é absurdo? Considerar que E igual a um P dividido por um Q, ambos naturais, né? Então, tá aqui uma prova. E uma coisa, se vocês vão trabalhar com provas de irracionalidade ou até mesmo de provar transcendentalidade, não, se o número é transcendente ou não, ou algébrico, né? Vocês vão se encontrar bastante em situações onde vocês acabam chegando no absurdo de que tem um número inteiro entre 0 e 1, sabe? Eu tenho um número inteiro entre 2 consecutivos. Vocês vão se deparar bastante
com esse tipo de caso aqui. Bom, essa foi a prova que o Fourier não foi exatamente assim, teve aquela simplificaçãozinha ali que eu comentei, mas né, essa é a ideia basicamente da prova que o Fourier propôs. E eu trouxe aqui de novo uma foto do Leonhard Euler, para vocês aí conhecer, né? É importante a gente reconhecer o rosto dos matemáticos, principalmente quem se importa em estudar sobre os matemáticos. E aqui, novamente, o Jean-Baptiste Joseph Fourier, que foi um grande matemático também, que ajudou bastante no mundo aí das equações diferenciais. E, como vocês podem ver, em outras partes também, trazendo umas demonstrações bacanas, né, como essa. Então eu gostaria de agradecer vocês por terem visto esse vídeo, de pedir que vocês ajudem o canal, que curtam o vídeo, que é muito importante. O meu canal está começando agora e eu realmente preciso desse apoio de vocês. Se vocês tiverem qualquer crítica, qualquer dúvida, sugestões, elogios, seja o que for, comentem. Comentem que, na medida do possível, eu vou buscar estar respondendo todos os comentários, tá? Pelo menos por enquanto eu posso responder. E se você tiver pedido de vídeo, me enviem, pode enviar pelos comentários ou pelo WhatsApp mesmo, que eu vou estar deixando aí na descrição. E muito obrigado por assistir o vídeo. E confere os outros vídeos do canal, tem um vídeo muito bacana sobre a prova de que a soma dos recíprocos dos quadrados é igual a π ao quadrado sobre 6. Aquele vídeo específico eu acho que ele ficou muito bacana e eu recomendo para vocês, que é o problema de Basileia, se eu não me engano. Enfim, o Basel Problem, né? Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.